esse último tópico, a gente está falando que adoração é uma resposta transformadora. Nós falamos lá no início que o padrão é revelação, Deus se revelando, Deus te convidando, Deus tomando a iniciativa, e quando nós respondemos, nós estamos respondendo com base numa aliança, nós estamos respondendo ao ponto de entrarmos num relacionamento, e nesse relacionamento nós somos transformados. Quando nós falamos sobre uma vida de louvor, que o propósito do nosso louvor é transformar a nossa vida, transformar a nossa situação. Ei, quanto mais nós focamos em Deus, mais nós somos transformados, porque os nossos olhos estão nele. Você entende que quanto mais você contempla, mais você é transformado. E é com base nisso que o objetivo dessa nossa vida de louvor é sermos transformados para quê? Para que toda a honra e toda a glória seja dele, porque quando nós estamos sendo transformados, nós estamos parecendo mais com Jesus. Richard Foster diz que estar diante do santo por toda a eternidade é mudar. E ele complementa dizendo que a adoração sem transformação não é adoração. Ele fala isso no seu livro A Celebração da Disciplina. E é importante você entender que quanto mais você está se relacionando com Deus, mais você é transformado. Quando é que para a nossa transformação? Quando nós paramos de responder. Quando nós paramos de perceber o convite e de responder. Ou seja, essa comunhão com Deus, então vai falar de um relacionamento onde nós somos influenciados pelo Espírito. Esse Espírito nos apresenta a verdade, nós já falamos isso na aula passada, de nós adorarmos com a palavra, com a verdade. Ou seja, esse Espírito que é o Espírito da verdade, nos apresenta a verdade, e é essa verdade que nos conforma. É essa verdade que nos transforma, essa verdade que nos transforma. Romanos capítulo 12 vai dizer para nós não nos conformarmos, nós não nos amoldarmos, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toda vez que nós nos entregarmos à verdade, que o Espírito nos apresenta, eu e você seremos desafiados a mudar. E o que o Espírito Santo está fazendo com a gente é constantemente nos desafiar a mudar. Então a adoração nunca vai ser algo fácil. Por quê? Porque na adoração eu e você seremos desafiados com aquilo que se apresenta para nós. E quem é que se apresenta para Deus? Para nós, um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus que é verdade. E a verdade dele confronta os enganos que vem chegando do mundo, que a gente vai recebendo do mundo. Então, constantemente, nós precisamos da verdade. Olha, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito. Ou seja, o Espírito é aquele que nos leva a sermos transformados. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a glória, então a palavra vai nos apresentar a Jesus. Você lembra lá em João capítulo 5? Jesus falando para aqueles homens, vocês veem a palavra e vocês julgam na palavra que vocês têm vida eterna, mas vocês não vêm a mim para terem a verdadeira vida, a vida de cima e não de baixo. E é isso que nós estamos experimentando. O Espírito nos apresenta a verdade. Essa verdade, ela nos confronta, ela nos transforma. E quando a gente olha para Isaías capítulo 6, vamos ver aqui rapidinho Isaías capítulo 6, se você conseguir notar, até o capítulo 6, Isaías parecia uma outra pessoa, sempre apontando o dedo para as outras pessoas, ai de vocês, até o momento que ele tem uma visão. Lembra que a gente está falando do padrão, revelação e resposta. Então ele tem uma visão, e do versículo 1 até o versículo 4, você vê que ele tem uma visão de Deus. E ele vê os serafins e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava e a casa se encheu de fumaça.
E aí, de repente, Isaías é confrontado com aquilo que ele está vendo. Ele está vendo, nossa, eu estou diante de um Deus verdadeiro e parece que a minha vida tem sido só um engano. E ele diz aqui no verso 5, então disse eu, ai de mim. Agora ele olha para si mesmo, ele diz, ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas logo no verso 6 e no verso 7, Deus responde a essa afirmação. Por quê? Porque Isaías então se viu como ele realmente era. E agora vem o amor de Deus. Agora vem a graça de Deus no verso 6 e verso 7, e vem, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Como a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Não é somente um pecado. Gente, a gente está vendo aqui o padrão da nova criatura. Está aqui em Isaías. Ele era um pecador tentando fazer o trabalho de Deus, uma pessoa boa, mas um pecador por natureza. Porque quando a Bíblia fala dessa palavra iniquidade, aqui ela está falando de uma natureza pecadora. Então Isaías vê, e ele vê que a iniquidade dele foi tirada, ou seja, aquela natureza iníqua foi tirada e perdoado o teu pecado, ou seja, os teus atos. Você está vendo o padrão da nova criatura? Por isso é que eu e você não podemos olhar para nós mesmos como pecadores. Por quê? Porque através do sangue de Jesus, nós vamos ver isso mais para frente, através do sangue de Jesus, eu e você somos novas criaturas. O termo nova criatura quer dizer um ser que nunca existiu antes. E um ser que nunca existiu antes, gente, é um padrão com base no novo nascimento. Nós nascemos do Espírito Santo, nós nascemos de Cristo. Então nós somos, o nosso novo ser é baseado então não em Adão, mas no segundo Adão, em Cristo. Em Adão todos são pecadores, porque a natureza se propagou, mas em Cristo, que não cometeu pecado, nós somos justiça de Deus. Aleluia! Isso não quer dizer que eu e você não vamos pecar, mas não existe mais uma fábrica de pecado dentro de nós. Não existe algo que nos leva a pecar como se nós tivéssemos prazer em pecar, gente. Não, habita em nós o Espírito Santo. Então, com base nesse amor, vem o convite. Olha, a quem enviarei? Então vem mais uma vez uma resposta de Isaías dizendo, envia-me a mim. Então por que a palavra de Deus é tão importante na nossa vida de adoração? Rapidamente eu digo para você que a verdade nos apresenta a Deus, como Deus é. O mundo quer dizer aí que Deus é toda forma de amor. O mundo quer dizer aí que todos os caminhos levam a Deus. Não, mas a palavra nos apresenta quem Deus é, quem é a pessoa de Deus. Robert Schaper, no seu livro, ele diz, adoração é a expressão de um relacionamento no qual Deus o Pai se revela e revela o seu amor em Cristo e pelo Espírito Santo administra a graça, pelo qual nós respondemos em fé, gratidão e obediência. Como é que nós vemos a Deus? Primariamente pela sua palavra. A palavra nos apresenta a Deus. Por quê? Porque a palavra muda como nós pensamos e a palavra muda como nós vivemos. Quando a Bíblia fala de transformação de mentalidade, ela está falando que o padrão começa quando nós mudamos a nossa mentalidade, mas o resultado é visto no nosso dia a dia, como nós realmente experimentamos transformação no nosso dia a dia. Então a gente tem alguns caminhos práticos, você vai ter muito mais na sua apostila, e eu convido você a dar uma lida nisso que está aí na sua apostila, mas nós podemos ver alguns caminhos práticos para exaltar a Deus com a palavra, para adorar a Deus com a palavra. Número 1, exalte a palavra e não as suas circunstâncias. Quando as circunstâncias se apresentarem, olhe para a palavra, vê o que a palavra diz, reflita na palavra e seja transformado pela palavra. Número 2, alimente-se da palavra, porque você só consegue colocar para fora aquilo que você coloca para dentro.
Número 3, adore a Deus com a palavra, responda a Deus. Com tudo aquilo que você tem que fazer, responda a Deus com a palavra. Isso nos leva para o quarto ponto, ore a Deus com a palavra. Quando você estiver no seu momento de oração, pega a palavra, cite a palavra, se encha da palavra. Você vê que isso aqui não é uma sequência do ponto 1 até o ponto 6. Não, nós estamos falando de coisas que podem ser mudadas. Né? Enquanto você está adorando a Deus, você está orando com a palavra, e você está exaltando a palavra, e você ao mesmo tempo está se alimentando da palavra. Número 5, viva a palavra. Número 6, permaneça na palavra. E você vai ver que a sua vida de adoração vai ser elevada para um outro patamar. Então, gente, alguns aspectos da verdadeira adoração para você. Medite nisso, bote isso para dentro, valorize a verdade e você vai ver o que é realmente uma vida de adoração verdadeira, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.